Que a graça e a paz do nosso Senhor continue sendo sobre a sua vida. Privilégio para nós estarmos aqui reunidos para juntos adorarmos e aprendermos um pouco mais sobre o Senhor. Talvez tudo que eu vá dizer aqui você já saiba, mas a minha oração nessa noite é que você possa ser mais uma vez tocado por uma palavra que é viva, que é eficaz, que penetre o coração daquele homem que você nunca esperou que tocaria. Que o Senhor possa, em sua infinita graça, aplicar mais uma vez o conhecimento ao seu coração. Para isso eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Efésios. Nós meditaremos no capítulo 1, do verso 3 até o verso 14. Efésios, capítulo 1, do verso 3 ao 14. Como o nosso presbítero falou, nós estamos hoje comemorando e anunciando a Páscoa, que é Cristo Jesus. E a nossa equipe de música ela preparou um momento muito importante para nós. E tudo foi pensado para este momento. Por isso que as luzes estão apagadas agora. Mas não se preocupe, a Bíblia será colocada ali no slide e você pode acompanhar por ali. Façamos então a leitura da palavra do Senhor que diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós agradecemos a Ti pelo privilégio que nós temos de poder meditar na Tua palavra. Privilégio este, ó Pai, que foi conquistado para nós, que foi nos entregue de graça, mas que custou um alto preço. Não a nós, mas ao Teu Filho amado, Jesus Cristo. Nós que antes estávamos desgarrados, como ovelhas, sim, pastor. Agora estamos aqui hoje, congregando como família, tendo um bom pastor a nos guiar. Que nesta noite o Senhor nos guie e que o Senhor fale aos nossos corações. Esta é a oração da Tua igreja, em nome de Jesus que nós a fazemos. Amém. Meus queridos, há algumas obras, algumas construções que você só entende corretamente quando você olha para ela do começo ao fim. Quando alguém vê apenas o meio de uma obra, você só vai enxergar um canteiro de obras totalmente sujo, você vai enxergar andames, poeiras, você vai enxergar uma construção feia, por sinal. Mas, se você conhecer o engenheiro, se você conhecer o arquiteto, e se você souber a obra que ele está fazendo, tudo aquilo parece mudar de figura. Porque tudo aquilo agora é contemplado por ti em sua plenitude. Você não vê a obra totalmente ali, mas você sabe para onde o projeto aponta. Da mesma forma é a redenção. Tema do musical deste ano. A redenção ela não pode ser olhada apenas por um momento. Ela não pode ser olhada a partir das nossas vidas, porque se você olhar para a sua vida hoje, você vai ver luta, você vai ver pecados combatidos, você vai ver dores, fraquezas, orações não respondidas, pecados ainda não vencidos. E aí você corre o sério risco de olhar para si e falar que a sua salvação ela não é tão certa assim. Você corre o certo risco de não entender a redenção do jeito que ela é. E parece que Paulo sabia isso quando ele escreveu ao povo de Éfeso. Então ele escreve para aquele povo para que eles não tivessem mais uma visão estreita da redenção. É como se Paulo pegasse a cabeça do povo, levantasse. E primeiro ele fizesse-os olhar para o passado. Para onde tudo começou.
para a fundação do mundo, ou quer dizer, para antes da fundação do mundo. Depois ele conduz aquele povo para o centro da história, o próprio Cristo Jesus habitando entre nós. E no final, ele pega a cabeça daquele povo e faz-os olhar para a eternidade. Afinal, a nossa redenção, ela aponta para uma esperança escatológica. Por isso, hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre isso. A redenção. A redenção que não começou no meio, que não começa no final, mas começa no início, assim como todas as coisas. E este, como um bom clássico, precisa ser contado a partir do era uma vez, a partir do princípio. Portanto, Paulo começa nos conduzindo para o centro da história, para o começo da história. E ele começa fazendo isso de forma de adoração. Ele começa dizendo no verso 1, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Afinal, redenção não é uma matéria apenas para aprendizado. Redenção é motivo para culto. Quando nós entendemos o que é redenção, nós cultuamos ao Senhor que é responsável por ela. E é exatamente isso que Paulo faz. Paulo nos diz que é bendito aquele que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais na região celestial. E este, no verso 4, vai dizer que nos escolheu. Perceba que essa escolha aconteceu antes da fundação do mundo. Antes que existisse céu, antes que existisse terra, antes que existisse a humanidade. Deus já havia determinado salvar o seu povo. E a palavra escolheu mostra que Deus não foi pego de surpresa. Não é como se Deus estava esperando que o homem não pecasse. E quando ele pecou, ele fez uma reunião e pensou, o que faremos agora? O nosso Deus não é pego de surpresa. E antes que o mundo existisse, Ele já sabia, meu irmão, quem você era. E Ele já havia te escolhido. E essa escolha não aconteceu pautada naquilo que você faz, porque você nem existia. A escolha de Cristo não foi feita com base naquilo que nós podemos fazer, ou na prévia que Ele fez de nós, mas Ele nos escolheu, conforme diz o verso 4, nele. Nele aqui aponta justamente para Cristo. Nós fomos escolhidos em Cristo Jesus. A origem da redenção não está em algo bom que Deus encontrou em nós, a origem da redenção está nele mesmo. E nós precisamos entender que a nossa redenção, ela foi criada, ela foi planejada pelo Pai. E ela não está afirmada naquilo que você pode fazer, mas está afirmado naquilo que Ele fez. Está afirmado na nossa rocha inabalável, na rocha na qual nós construímos a igreja. É ali que a nossa redenção está. E essa redenção, ela foi feita por um motivo santo. Diz a palavra do Senhor no verso 5, que Ele nos predestinou para Ele. E que Ele fez isso no verso 4, para que sejamos santos e irrepreensíveis perante Ele. Nós não fomos escolhidos porque éramos santos, porque éramos irrepreensíveis, mas fomos escolhidos para que fôssemos santos, para que fôssemos irrepreensíveis. Santo tem a ideia de separado. Cristo te escolheu para te separar do mundo, para Ele. Nós somos dele. Irrepreensível significa que agora nenhuma mais acusação está sobre a sua vida, porque Ele te escolheu para que você fosse irrepreensível. E aqui tira de nós duas grandes ideias erradas. Primeiro, você não conquista a sua salvação. Como bons presbiterianos entendemos que a nossa salvação foi entregue a nós de graça. Não porque você fez alguma coisa, mas porque Ele fez em seu lugar. Mas tiram outra ideia também, que a graça é barata. Que uma vez que nós somos salvos em Cristo, agora nós podemos viver de qualquer forma. Não. Nós fomos chamados para viver de forma irrepreensível. É para isso que nós somos, então, escolhidos e predestinados nele. E, meu irmão, aqui está uma questão bem complexa para a sua vida. Eu queria que você prestasse atenção. Nós somos chamados para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Nós somos chamados para sermos santos e irrepreensíveis corandel, diante da face de Deus. Existe algum lugar que Deus não está? Não há. É no nosso íntimo. Quando ninguém nos vê, quando as luzes se apagam, quando a nossa consciência é despertada, que nós devemos ser irrepreensíveis. Talvez você possa viver uma vida correta perante os outros. Talvez você chegue na igreja e a pessoa fala, nossa, olha lá, o cristão chegou, aquele que faz tudo correto.
Mas quando você chega em sua casa, com a sua esposa, com seu esposo, você não é irrepreensível. Quando as luzes do seu quarto se apagam, ou quando você está sós no banheiro, você não é irrepreensível. Quando você está em seu trabalho, você não é irrepreensível. Quando você está fora do seu trabalho, quando você está no metrô, quando você está no seu carro, dirigindo nesse trânsito maluco de São Paulo, ainda ali você é chamado para ser santo e irrepreensível. Porque o Senhor está em todos os lugares. Ele é onipresente. E nós somos chamados para sermos santos nele, perante ele. E meus irmãos, não entenda que isso nasceu de um Deus sórdido. O Deus que tem prazer em sacrificar o seu filho, não. Foi feito de um Deus amoroso, gracioso. Ele nos predestinou para ele e nos fez isso adotando-nos como filho. E a adoção traz uma ideia de familiaridade. O Senhor não nos tem considerado mais como servos, mas como amigos. Isso significa que nós temos amizade com o Senhor. É diferente, por exemplo, quando alguém chega à sua casa, e esse alguém não é seu amigo, é um conhecido. E ali então você recebe, mas você não compartilha os seus dilemas. Você não compartilha os seus projetos. Mas quando um amigo seu vai à sua casa, você compartilha a sua vida. Porque ele é seu amigo. Da mesma forma, a adoção nos faz sermos filhos e amigos de Deus. Deus compartilha conosco o mistério que antes estava escondido. Ele nos entrega. Ele fala conosco. Ele conversa conosco. Ele nos ama. Nós temos um Deus gracioso. Você agora faz parte de uma família. Família na qual o cabeça é o próprio Cristo. Deus nos chamou não apenas para sermos seu povo, mas para sermos seus filhos. E Ele fez isso gratuitamente. Você não pagou nada. Você não fez nada. Mas mesmo assim Ele te escolheu. E agora Paulo nos faz um outro momento. Ele nos tira agora do princípio, Ele nos coloca na história. Porque foi de graça para você. Mas será que nenhum preço foi pago? Você, como alguém que já estudou a Bíblia, que estuda a Bíblia, sabe que um preço foi pago. Um preço alto foi pago. E agora nós vemos a obra da redenção na história. Porque Ele nos concedeu gratuitamente no amado. O amado aqui é o próprio Cristo. E o verso 7 diz, e é nele que nós temos a redenção. E a nossa redenção veio pelo seu sangue. Sangue este que foi derramado na cruz. Meus irmãos, muitas vezes nós menosprezamos a obra da redenção. Muitas vezes nós continuamos a viver como pessoas que não entendem a complexidade do que aconteceu. Cristo Jesus veio ao mundo. O Criador se fez matéria. O Criador se fez criatura, habitou entre nós. E não só isso, mas Ele padeceu. Ele morreu. Uma coroa de espinhos foi colocada em sua cabeça. Diversas chicoteadas foram dadas em suas costas. Ele foi humilhado. O seu Deus, o nosso Deus, foi humilhado. O sangue precioso foi vertido. E Ele não fez nada para isso. Quando nós olhamos para a história, você conhece alguém chamado Barrabás. Barrabás foi alguém que estava condenado e este, diferente de Cristo, foi condenado porque ele tinha feito algo. E olha que plot twist absurdo, porque Barrabás significa filho do pai. Ou seja, Cristo morreu no lugar do filho do pai. E a cruz não foi preparada para Cristo. A cruz havia sido preparada para Barrabás. Mas Barrabás não morreu. Porque alguém morreu no lugar dele. Da mesma forma, você não precisou enfrentar a morte de cruz. Mas alguém precisou enfrentar em seu lugar. E Ele nos faz isso nos concedendo redenção. Redenção significa um preço que é pago para a libertação. Nós éramos cativos ao pecado, nós éramos cativos à culpa, e em Cristo nós fomos libertos. Mas não só isso, não foi somente o abrir das portas da prisão, porque Ele também nos remiu os nossos pecados. Ele abriu-nos da prisão
de como escravos que éramos, mas também nos concedeu a carta de alforria. Ele abriu a prisão e falou assim: filho, você agora está livre. Mas muitas vezes nós pegamos essa carta de alforria e rasgamos, porque nós continuamos vivendo parecendo que o pecado ainda tem domínio sobre nós. Você continua a viver parecendo que o pecado ainda é o Senhor sobre a sua vida, que você mesmo é o seu Senhor. Mas, meus irmãos, Cristo nos libertou de nós mesmos. E Ele nos entregou ao Senhor perfeito, ao bom pastor. Assim como um escravo, que mesmo liberto, carrega consigo as marcas de uma vida de escravidão, nós também carregamos. Eu sei que você enfrenta pecados. Eu sei que é difícil você vencer aquele pecado que você agora está pensando sobre ele. Não é porque eu estou aqui que eu sou isento disso, meus irmãos. Eu peco e peco e muito. Mas a diferença é que agora nós não somos mais escravos dele. Você não é mais condenado por causa dele. O pecado não tem mais a última palavra sobre a sua vida. Em Cristo Jesus você é livre. Por que você não vive agora em liberdade? Porque agora você não vive como se você tivesse um novo Senhor. Afinal, as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. E, meus irmãos, essa graça ela foi derramada abundantemente sobre nós. Não foi gotinhas. Não é uma gotinha do sangue de Cristo caindo sobre nós, não. É algo abundante. Em toda sabedoria e em toda prudência. Meus irmãos, quando você entende que a sua redenção custou o sangue de Cristo, você leva a sério a sua vida. Nos acusam como os presbiterianos de, uma vez, então que ele é salvo para sempre, ele vai viver uma vida como ele quiser. Você já escutou isso? O presbiteriano sofre com isso. Mas é exatamente o contrário. É porque nós sabemos que nós não merecemos, que agora nós vivemos uma vida de gratidão ao Senhor. Se você vive como alguém que peca assombrosamente, faz isso porque você entende que a graça do Senhor é suficiente, você não entendeu nada da graça. A graça nos concede a obediência, sabedoria e prudência. Nos leva a uma fiel adoração. Afinal, a sua rebelião, a nossa rebelião, custou a morte de Cristo. E agora nós não fazemos mais isso. Cristo pagou o preço. Mas agora nós devemos viver uma vida que glorifique a Ele. Em Cristo, nosso mistério foi desvendado. Nós cantamos Isaías 53. Isaías 53 é uma belíssima profecia, que os antigos não conseguiram ver. Mas nós, não. Nós sabemos que ela já aconteceu. Nós experimentamos o cumprimento dela. Cristo Jesus revelou em Cristo todas as coisas e fez com que tudo convergisse nele. Eu conversando com algumas pessoas da igreja que têm passado por uma fase bem complicada, e uma das minhas principais palavras é: lembre-se, toda fase tem um começo, um meio e o fim. Toda fase difícil passa. E nós precisamos, em momentos de crise, entender exatamente isso. As coisas não convergem em nossos problemas. O nosso problema não é o centro da nossa vida. Os seus pensamentos não são o centro da sua vida. Você não é o centro da sua vida. Cristo é o centro. Tudo converge nele. Então leia a história da sua vida nele. Se você está passando por um problema, meu irmão, lembre-se, Cristo continua no centro. Se você está alegre, meu irmão, lembre-se, Cristo continua no centro. Tudo é sobre Cristo. Leia a história sobre isso. Nós estamos vendo diversas guerras, rumores de guerra, preço de coisas subindo, política chegando. E muitas vezes nós pensamos: meu Deus, o que está acontecendo? Onde nós vamos chegar? Você sabe onde nós vamos chegar. Na nossa habitação celestial com o Senhor. É exatamente ali que nós vamos chegar. Independente do que o mundo faz ou que deixa de fazer, o nosso futuro é certo, porque todas as coisas convergem em Cristo. Não encare o seu problema por si só. Encare o seu problema
a luz da cruz de Cristo. Mas agora Paulo faz um terceiro movimento, e nós encerramos nele. Ele nos tira do passado, nos tira agora da história, e nos faz olhar para a eternidade. Ele diz que nós, no verso 11, fomos feitos herança. Herança significa que há alguma coisa que nós ganharemos. Nós somos herança. Afinal, todas as coisas são feitas conforme o conselho da sua vontade. É exatamente isso que o Paulo está querendo falar aqui para nós. E isso faz com que tudo mude. A forma como nós enfrentamos o cansaço, a forma como nós enfrentamos a dor. Por exemplo, minha garganta está aqui me matando agora. Mas em Cristo até a minha garganta tem outro significado. As nossas dores não têm a última palavra em nós. O nosso cansaço não tem a última palavra. De fato, meu irmão, há lágrimas pelo caminho. Há lutas no corpo. Há batalhas na alma. Há sofrimento. Há desemprego. Há lutas. Há muito choro. Há filhos rebeldes. Cônjuge dando tilt. Há diversos problemas. Mas em tudo isso, há uma herança. Não encare a vida cristã como algo apenas presente. A vida cristã nos leva para o futuro. E aí surge uma pergunta. Como que eu posso ter certeza disso? E agora, se você não é presbiteriano, você vai virar. Porque é a Bíblia que está falando, não sou eu. Então vamos para ela. Brincadeiras à parte, querido. Mas a Bíblia nos diz, então, no verso 13... que nós, depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo em Cristo crido, nós fomos selados pelo Santo Espírito da promessa. Selo significa propriedade, autenticidade, segurança. O selo que agora nós somos selados não é nosso. Não é aquele selo que você compra nos correios. Nem sei se mais tem. Antigamente tinha, né? Mas não é aquele selo que eu pago por ele. Mas o selo é do próprio Santo Espírito. E o Espírito Santo, sendo Deus, ele tem uma característica que nós falamos bastante. Deus é imutável. Quando fala sobre rocha, a rocha é imutável. É isso que está falando ali. Será que o Deus que te selou vai se arrepender disso e vai tirar o selo de você? Se Deus é imutável e já te selou com o Santo Espírito, com certeza você estará rumo a Canaã celestial. Isso é importante porque muitas vezes nós não temos segurança da nossa salvação. Se eu te perguntasse agora, você tem certeza da sua salvação? O que você me responderia? Essa foi a pergunta que o conselho fez para mim quando eu fui professar minha fé. E o conselho teve muita paciência comigo. Porque quando eles me perguntaram isso, eu falei, pastor, deixa eu pensar um pouquinho. Calma aí, essa pergunta é difícil, né? O pastor só faltou cair para trás. É o quê, Arnô? Eu falei, não, pastor, calma aí. Falei, rapaz, eu estou numa sinuca de bico. Porque se eu falo que sim, eles vão me considerar prepotente. Se eu falo que não, eu sou pecador. E agora? Eu falei, rapaz. E o pastor, Arnô, você tem certeza da sua salvação? Eu falei, deixa eu pensar um pouquinho, Rev. E aí ele falou assim, vou te explicar a pergunta. Quem te salvou? Deus. Você mereceu salvação? Não. E quem te fala sobre a sua salvação? Deus, pastor. E você acredita naquela palavra que fala assim, aquele que começou a boa obra em você é fiel para completar? Acredito, é Bíblia. Então quem vai completar a obra da sua salvação? Deus, pastor. E você tem certeza da sua salvação? Olhando por esse lado eu tenho. E aí eu passei, glória a Deus. E por isso que eu estou aqui hoje. Mas a grande questão é que muitas vezes essa pergunta dá um nó em nossa cabeça. Será que eu falar que eu tenho certeza é porque eu estou sendo prepotente? Meu irmão, deixa eu tirar isso de você. Nós não temos certeza da nossa salvação porque nós somos bons o suficiente. Porque se fosse por isso, ninguém seria salvo. Ninguém. Todos nós estaríamos condenados. Mas a nossa salvação nunca dependeu de nós. Antes da fundação do mundo, Deus Pai nos escolheu. Na história, Cristo Jesus pagou o preço. Na eternidade, é o Espírito Santo que é o selo, o penhor da nossa herança. Ele é o penhor, não somos nós.
E observe o verso 14. Ele é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade. O Espírito Santo que nos penhorou virá nos resgatar. E até aquele dia, Ele continua sendo o penhor da nossa herança. Você não é salvo por aquilo que você faz. Você não tem que ter certeza por aquilo que você é. Você tem certeza porque é o Espírito Santo que te selou e que virá te buscar no dia do resgate da propriedade dEle. Você é propriedade dEle, meu irmão. Você não é mais seu. Você, filho, não é dos seus pais. Você, pai, marido, não é da sua esposa. Esposa, você não é do seu esposo. Vocês são do Senhor. Vocês são propriedade exclusiva. Não existe uma parceria. Não existe sócios. Você é do Senhor. Isso deveria te levar, meu irmão, a uma esperança robusta. Não uma esperança sentimental, porque sentimentos são falhos. Mas uma esperança ancorada na fidelidade de Deus. Não viva como alguém que teme que o Senhor te abandonará. Nos dias frios, no dia que você pecou, no dia que você se sentia indigno, não se esconda do Senhor. Afinal, Adão e Eva já tentou fazer isso. E nós vimos que não deu certo. Mas o próprio Senhor veio ao seu encontro. Cristo Jesus correu até você, que era fugitivo, que fugia dele. E Ele te fez propriedade exclusiva. Tenha esperança. Esperança do porvir. Esperança que todas as lágrimas encontrarão o seu secar. Esperança de que todos os seus problemas um dia passarão. Se não aqui na terra, no seu lar celestial. Concluindo, meus queridos, nós dissemos que há obras que só podem ser entendidas se você olhar para o todo dela. Quando nós só vemos a fase da construção, você só enxerga poeira, ferro, barulho, confusão. O Elton sabe bem o que é isso. Se você olhar apenas para um momento, você pode pensar que nada faz sentido. Que tanto de ferragem é esse? Tanto de encanamento. Mas eu lembro que na minha formatura, eu tive o privilégio de ser o orador da minha classe. Para quem não sabe, eu sou formado em engenharia civil. E eu finalizei aquele discurso falando sobre Cristo ser o melhor engenheiro possível. Você já parou para pensar que nós começamos em um jardim, a história do mundo? O jardim do Éden é o início de tudo. Mas o final do mundo não acontece num jardim. Acontece em uma cidade, na Nova Jerusalém. O Senhor nos tira do jardim, mas Ele nos retorna para o jardim. Então se você fala assim, eu vou retornar ao Éden, não vai. Você retornará à Nova Jerusalém. Você sabe quem foi o primeiro engenheiro da Bíblia? Pergunta de Enem. Caim. Caim foi aquele que fez a primeira cidade. E ele fez isso como ato de rebeldia ao Senhor. Sabe o que o Senhor faz? Pega a cidade, o primeiro engenheiro, e transforma na nossa redenção. A obra que antes foi tragédia, agora é a habitação celestial que nós habitaremos. Cristo Jesus é o melhor engenheiro que nós poderíamos ter. Ele tem um projeto de tudo. E por mais que agora você só consiga ver ferragens, por mais que agora você só consiga ver poeira em sua vida, o projeto nunca saiu das mãos de Deus. Ele já fez o projeto, calculou tudo o que tinha que ser calculado, pagou o preço de toda a obra em Cristo Jesus e nos entrega o Espírito Santo para revelar-nos que a data de entrega da propriedade está próxima. Portanto, não viva como se a sua história tivesse solta. Não viva como se tudo dependesse da firmeza da sua mão. Não viva como se a cruz tivesse sido insuficiente, ou como se o seu futuro fosse incerto. Viva como alguém que foi amado antes do tempo.
comprado dentro da história e selado para a eternidade. E que ao contemplar essa obra completa da redenção, a única resposta possível, sua, deva ser igual a de Paulo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele o louvor, a glória, a adoração, agora e para todo sempre. Amém.